rotária. É, um dado importante, Magda, isso é gravado e depois vai ser disponibilizado para todo o distrito, tá ok? Tá? Não tem problema. Marcelo, você quer tocar o sino virtual? Como que é aí? Não, o sino sempre é o presidente que toca. Cadê o sino, presidente? Mas, espera aí, tem o sino, só um minuto. Você mora na fazenda inglesa onde, Carlos? É na fazenda inglesa, ali na subida para aquela estação da antena que regula os Ah, aviões, sei. Vai para o Sindacta. é, onde o Carlos Lacerda tinha o sítio, Sei. plantava as rosas dele. Tem Pessoal, uma atração lá que é a Casa do Amor, né? O Sítio do Amor, É, o em Sítio do frente à Amor, minha é. casa. bem, pessoal, eu vou iniciar e vou pedir para todos saudarmos a nossa bandeira, o pavilhão nacional. Bom, primeiro, boa tarde a todos os participantes. Nós teremos hoje a palestra da doutora Magda. Vê se eu falei certo, Magda. Iruza, Não, é isso? Rusa. Rusa. Abstrai o H. Tá bom. Rusa é a nossa mais nova companheira, entrou em dezembro, tá? Magda é uma advogada muito ativa, participa da OAB de vários grupos, e vai por aí afora. Então, até na posse dela foi falado por aí. Bem, Ela deve ser vizinha do governador, próximo governador. Não é, Magda? Mais ou menos. bem, pessoal, antes de abrirmos a palestra da Magda, eu quero dar alguns avisos. Eu passei para todo mundo ah, os dados da conferência distrital, que será agora em 14 de maio, de 14 a 17. Companheiros já confirmados, tem eu, Evaristo, que vai ser o nosso delegado, senão temos que fazer a ata lá para o Meio dia lá da credencial. conferência. A princípio também vai a nossa companheira Luciana Pestana e provavelmente a Paula Leonor. Talvez temos até mais companheiros. E a semana que vem nós temos nossa reunião presencial na AME, lá na Rua Camerinos. E nessa reunião nós vamos ter a instrução rotária do Roberto para novos companheiros. Eu até pedi ao Marcelo a gente fazer um banner para divulgar no distrito, porque no dia a dia cada clube entra novos companheiros. E a pessoa entra no clube, mas que é uma obrigação do padrinho realmente falar sobre rota e urina, tá? Mas às vezes as pessoas é até apadrinhada por também um novo rotariano. Exemplo, a Magda, a madrinha dela é a Luciana Pestana, que também é recente. E esse material é bem interessante a gente divulgar e outros companheiros de outros clubes que quiserem participar. Bom, isso daí é mais um comunicado. Dá um brief aí, eu estive a semana passada. Esse brief é porque o Rotary Porto Maravilha ele apoia a campanha. Eu estive em Brasília, fiquei do dia 12 12 não, desculpa, do dia 10 ao dia 12 lá no Congresso, Câmara e Senado, e trabalhando num projeto que se chama Pacto pelo Emprego, pela Formalidade no Emprego Doméstico, cujo objetivo principal é diminuir o custo de formalidade do empregador doméstico e que a doméstica tenha o abono do PIS, que é o único direito que falta, tá? Então, não vou entrar em detalhes na reunião de sexta-feira, do dia 26, até eu falar um pouquinho mais. E o outro projeto diferente é Pacto pelo Emprego Doméstico, na realidade, parte da premissa de mudanças na lei do Fundo de Garantia, mas para diminuir o custo da formalidade brasileira. Também não vou entrar em detalhe,
Isso daí a gente vai apresentar posteriormente. Agora, são projetos que dependemos da participação da sociedade, porque são projetos que o governo federal não quer, porque ele olha primeiro o cofre e não o direito. Então, é muito polêmico e precisamos, sim, da participação da sociedade, dos rotarianos e de toda a sociedade. Bem, é isso que eu queria colocar. A Carmelina, nossa secretária, ainda não veio, e aí eu passo a palavra primeiro, saber se algum companheiro quer fazer algum comunicado. A palavra está franqueada, Varisto, Nelly, Marcelo, alguém quer fazer alguma colocação? Bom, Eu só queria te comunicar que eu já resolvi o problema. Eu tinha colocado teu nome. Pensei que ia com você. Coloquei o teu nome, mas eu já tirei. Você vai para tem outro endereço lá outro hotel. né? Tá. Mas a vaga, só para comunicado geral, eu irei de carro e aí o Evaristo vai ser meu companheiro de viagem e a Luciana Pestana também. Bem, desculpa, pessoal, engasguei tomando água. Eu vou passar a palavra para a Magda. E, Magda, deixa eu te fazer um primeiro brief aí. Como eu falei inicialmente, as palestras são gravadas e depois a gente divulga. Então, às vezes, tem um público pequeno no primeiro momento, mas isso é multiplicado, tá ok? Então, passo a palavra à doutora Magda, nossa, como eu falei, mais nova companheira do Rotary Club Porto Maravilha, e com a palestra Acessibilidade e Discriminação. Como a Carmelina entrou, Carmelina, não sei se quer fazer algum comunicado, nossa palavra rápida. Põe o microfone, Carmelina. Microfone, o vermelhinho, para ouvir você. Carmelinda, microfone, aperta no fonezinho, senão ninguém te ouve. Bom, Carmelinda, do lado esquerdo, Carmelinda tem um sinalzinho vermelho com o sinal do microfone cortado. Se você apertar, Nelly, já tem o som. Bom, é da Nelly. então vamos lá. Vamos iniciar a palestra da Magda e eu passo a palavra à Magda. Magda, Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite. Eu não preparei uma palestra-aula, porque, na verdade, eu escrevo sobre esse assunto já há um tempo. Então, é trocar um pouco umas ideias com vocês, alguns conceitos, e por que que se está tão em evidência hoje falar em acessibilidade. Então, a primeira coisa que eu queria colocar nessa nossa fala, e depois vocês podem, não sei como é que é a sistemática, mas se quiserem interromper para ir fazendo pergunta, não tem problema nenhum, a gente deixa as perguntas todas para o final e eu tentarei respondê-las, né, na medida do possível. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando de um direito previsto internacionalmente e previsto e definido por uma convenção internacional e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, de início, a acessibilidade ficou muito voltada para as pessoas que teriam alguma deficiência, né? E aí é importante que a gente esclareça, já que vamos falar desse público, que a terminologia hoje correta é pessoas com deficiência. Não se tem mais pessoas com necessidades especiais, deficiência, nada disso. É pessoas com deficiência. E essas pessoas têm que ter garantidos, desculpe, para elas, todos os direitos, sobretudo os direitos que seriam, resumindo numa linguagem mais popular, que seriam os direitos de mobilidade. E aí, quando a gente está falando mobilidade, a gente tem que abstrair também dessa
dessa fala da mobilidade, como se todas as pessoas que precisassem de acessibilidade têm algum problema de locomoção. Também tem problema de locomoção, mas o conceito de acessibilidade é muito mais amplo. E aí a gente está falando de pessoas que são invisíveis para o mundo do trabalho, especificamente para o mundo do trabalho e, consequentemente, para o mundo social. Porque se elas têm impedimento para circularem no mundo do trabalho, mais ainda elas terão para circular nas cidades. Então, é muito... Eu, no momento, estou residindo aqui em Petrópolis, e é uma cidade que tem vamos dizer assim, uma classificação de IDH alto, de sociabilidade alta, e é uma cidade que não tem respeito, pouquíssimo respeito à acessibilidade, seja quando a gente tratar de pessoas com deficiência, seja quando a gente tratar de idosos. Então, eu gosto de colocar que a acessibilidade tem duas vertentes. Para as pessoas que têm mobilidade permanente ou temporária, em decorrente de alguma situação que as impeça de se mover plenamente, e das pessoas também idosas que acabam tendo comprometida a sua mobilidade. Então, o conceito de acessibilidade, que é previsto nessa lei, e aí nele a gente consegue ver exatamente tudo que a sociedade civil deve para essas pessoas, e aí repetindo um pouco o que o Mário falou no início da fala. A gente não pode ficar sempre esperando que as pessoas vão ser inseridas na sociedade em que elas vivem por atos governamentais. Essa obrigação de acessibilidade, de permitir acesso, é de todos nós que somos integrantes da sociedade civil. Óbvio que tem legislação para isso, óbvio que tem penalidade, mas, na verdade, se não houver uma conscientização das pessoas para que esse conceito, um conceito que é legal internacionalmente falando, seja cumprido, vamos chamar assim, um ditado popular, é chover no molhado. Tem uma lei, mas a penalidade não é muito forte, hoje tem uma questão mais urgente, que é a imagem, né? E os compromissos internacionais do ISD, que tem muito a ver com governança e com o social. Então, sociedade, embora seja, nesse momento, integrante de um grupo considerado que necessita de maior acessibilidade, porque são os idosos, eu também já tive a minha mobilidade de locomoção temporária, e eu andei na cidade, e eu gosto muito de fazer isso, de ver o que atrapalha uma vida social por conta de descumprimento de coisas que são muito claras. Então, o conceito de acessibilidade é é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia. Então, qual é a primeira característica que tem o ser humano fazendo parte de uma sociedade? Ele tem que ter autonomia para viver uma vida plena, às vezes com algumas limitações, mas, consequentemente, ter mais autonomia. E aí a gente vai estar falando de espaços, de mobiliário, de equipamentos urbanos, de edificações, de transporte, de informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Como ele é uma definição trazida pela lei, pelo Estatuto da Pessoa com deficiência, eu abarco um pouco nessa minha exposição os idosos, porque os idosos acabam tendo uma mobilidade reduzida por sua própria condição física. Por mais que a gente veja mudar hoje um pouco o perfil dos idosos, porque os idosos, a grosso modo, estão inseridos em atividades físicas que os mantêm com uma mobilidade quase plena, eu diria. Mas
as calçadas, as rampas, as escadas, elas trazendo a possibilidade de gerar acidentes, elas acabam sendo provocadoras, vamos dizer assim, de mobilidades temporárias. Então, aqui eu vou usar um pouco a cidade de Petrópolis, porque aqui eu tive muito mais tempo de ficar olhando as coisas. A gente aqui tem as pedras portuguesas, que são pedras que, se não forem cuidadas como devem ser cuidadas, elas acabam provocando pequenos acidentes, sobretudo para quem estiver de bengala ou de muleta. Então, essa é a primeira sugestão. Quando eu cheguei aqui, eu estava com muleta, e o ortopedista disse assim para mim: cuidado, doutor, em andar na cidade, porque a senhora pode levar um esbarrão e acabar caindo e tornando a sua situação da mobilidade temporária pior. Então, a gente fica pensando assim, poxa, eu até então, como cidadã, não olhava muito que as cidades e os espaços têm uma certa impossibilidade que ocasiona uma inacessibilidade para as pessoas. E aí a gente vê assim, no transporte, eu vou dando uns exemplos para a gente aprendendo bem o que é esse conceito. Ele é muito amplo, ele é um conceito muito moderno, porque ele, inclusive, está falando das tecnologias que a gente está usando aqui. Se eu tivesse qualquer problema, eu estaria acionando alguma das ferramentas previstas no Zoom para garantir que eu estivesse sendo ouvida, sendo ouvida em outra linguagem, sendo transformada a minha fala numa linguagem de Libras, ou seja, eu estaria possibilitando que qualquer pessoa tivesse acesso ao que eu estou falando. E quando você garante o acesso de todos, você torna estas pessoas participantes da vida social. E aí, ao participar da vida social, elas se tornam efetivamente mais produtivas, que é o que se deseja hoje. Hoje, independente de eu ter idade, estar aposentado ou não, eu defendo muito uma palavra japonesa que se chama Ikigai, que é exatamente o propósito. Se eu não tenho um propósito, eu me aposento e fico relegada a um canto. Porque, na verdade, o conceito de aposentadoria é esse também, vai para o aposento. E nem sempre as pessoas querem conviver com as suas famílias, elas querem ter autonomia. Então, eu diria que a primeira palavra-chave do conceito de acessibilidade é garantir autonomia ao cidadão. Nisso, eu acho que, e aí já inserindo no nosso papel como rotariano, eu acho que a gente pode. Não, eu não gosto muito de usar a palavra, mas, na verdade, é um pouco isso. A gente ter acesso às informações sobre acessibilidade e ter um dever de cidadão, e não um dever jurídico, de fiscalizar e de recomendar quando as áreas públicas, as áreas privadas, os logradouros ou as tecnologias, elas não estão garantindo a acessibilidade. Então, é nesse conceito que eu queria trabalhar com a gente hoje, na questão de rotariano e de estudiosa da acessibilidade. E a gente precisa ter o quê? A gente tem universalmente, todos os produtos seguem um desenho específico que é para todo mundo. Então, os desenhos relativos à acessibilidade são desenhos aprovados para a comunidade internacional. Então, se eu tenho necessidade de uma acessibilidade mais plena e eu viajo para a Irlanda, eu entro no supermercado e, pela sinalização, eu não preciso nem falar irlandês, eu sei exatamente qual o meu caminho para garantir a minha acessibilidade. Mas a gente tem, por conta das barreiras, e aí é dos vieses inconscientes, a gente tem uma certa restrição em relação às pessoas com deficiência e é uma certa restrição
a pessoas idosas, por entender, e essa restrição, na verdade, ela está ficando menos contundente, porque a faixa etária do Brasil está crescendo muito e a faixa etária do Brasil está produzindo muito. E aí eu estou falando dos 60 a mais, que são os considerados idosos. E as pessoas com deficiência, quando elas têm uma deficiência que já pode ser controlada, já pode ser mais estudada, já pode ser adaptada, elas podem ser inseridas no mercado de trabalho. Então, não é só pensar assim. O nosso exemplo, às vezes, é assim: eu penso na acessibilidade como aquela sinalização da cadeira de roda. Essa é muito clara. Uma pessoa que não tem mobilidade na locomoção usa uma cadeira de roda. Mas a gente vem sofisticando essa tecnologia para equipamentos que a gente sequer conhece, ou conhece um grupo de pessoas que tem maior poder aquisitivo. E aí eu acho que a gente está falando da nossa obrigação de assegurar que todas as pessoas que possuam alguma deficiência ou alguma restrição na sua mobilidade tenham acesso a essas ferramentas novas. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que ocorreram comigo. Eu não sou deficiente, eu sou idosa. Quando alguém me pergunta se eu preciso de alguma coisa especificamente, eu digo que não, porque, na verdade, eu não preciso, mas eu penso assim, eu tenho a obrigação de estar num local e ver se todas as pessoas conseguiriam entrar neste local. E quando a gente não consegue entrar no local, a gente tem que dotar, nessa corrente do livre acesso, de mecanismos que as pessoas que entrem num local, por exemplo, para assistir uma palestra, possam ver a palestra e ouvir a palestra. Ver com os olhos, ou ver com as ferramentas, e ouvir com os ouvidos, ou ouvir com as ferramentas. Para o mundo organizacional, eu tenho que ter muito claro quais são essas ferramentas, porque eu tenho uma lei de cotas para cumprir. E essa lei de cotas passou por algumas modificações no decorrer do tempo, porque antes era assim: eu tenho uma obrigatoriedade de contratar as pessoas com deficiência, mas elas não precisam ir na empresa. Elas recebem o salário, e aí eu estou negando a estas pessoas o direito mais elementar, que é o direito ao trabalho. Eu não vou receber um dinheiro sem ter uma contraprestação de trabalho. Nem as pessoas com deficiência querem isso hoje. Uma das questões delas serem socializadas é exatamente elas ingressarem nas organizações. Então, a gente vai numa reunião, a gente chega, por exemplo, eu vou dar o exemplo, já que a gente falou do evento em Caxambu. Quando eu chego em Caxambu, o hotel tem que garantir acessibilidade para todas as pessoas, porque alguém pode nem ter se inscrito tendo algum problema, mas ter tido um problema momentaneamente, vai ter uma dificuldade de acesso. E aí a hotelaria se baseia nas normas internacionais de acesso, que coloca, por exemplo, as pessoas idosas em andares mais baixos, para poder, se tiver uma rota de fuga, ser mais fácil descer menos andares. Coloca nos apartamentos todos muito bem equipados em relação ao acesso ao chuveiro, ao acesso à pia, ao acesso à tomada, ao acesso a interruptor e ao acesso à fechadura. E não raro também ter braille nos elevadores. Então, as marcas mais recentes de elevadores todas já têm braille. E a gente acaba tendo desenvolvimento de ferramentas que a gente tem no nosso próprio celular. Então, hoje, se a gente instala, por exemplo, a turma do Biomob, que inclusive é daqui de Petrópolis, é um laboratório daqui de Petrópolis, eles têm um equipamento que você coloca no celular.
Se eu estiver encontrando com alguém com alguma dificuldade, eu aciono e eu não preciso saber Libras, porque tem vamos dizer assim, um avatar que vai conseguir fazer com que eu converse com uma pessoa que não me escuta e nem pode falar comigo. Mas a conexão da comunicação, que é o preceito básico da acessibilidade, é tornar efetivamente e eficaz. Eu já respondo, é Biomob, Marcelo, eu estou lendo aqui, é Biomob. E já tem outros também, tem outros sites de comunicação que também já estão desenvolvendo ferramentas. E tem a questão de ler, né? A questão de ler, como é que eu leio se não está em braille? Existem óculos que eu consigo ler, que alguém lê para mim, né? É uma leitura assistida, que, na verdade, eu pego aquele controle da biblioteca, o registro da Biblioteca Nacional, e alguém está lendo para mim. Eu não estou lendo. Eu tenho óculos que tem uma câmera assim, aqui pequenininha, e ele vai lendo o livro para mim. E vai lendo como deve ser a leitura. Porque a gente tem que pensar assim, essas pessoas todas da mobilidade reduzida foram pessoas muito alijadas do social sempre. As escolas não tinham acessibilidade, então elas não podiam ir à escola. Agora elas já têm as escolas adaptadas para isso, tem material escolar adaptado para isso, tem algumas falhas ainda no cumprimento da legislação, mas eu sempre acredito que isso, em vez de só depender do poder público, pode também depender das nossas organizações nas quais a gente atua. A OAB tem uma diretoria da pessoa com deficiência, o tribunal, quando tem mediação, eu faço mediação no tribunal. Quando a pessoa tem uma deficiência, a gente tem advogados que são da diretoria da pessoa com deficiência, então eles são chamados para auxiliar. Eu não preciso, além da conexão que eu tenho que formar sempre para uma sociedade ser salutar, eu vou conceder maior participação de todos vamos chamar assim, para todos os integrantes daquela sociedade. Quando a gente abre uma tela de computador, a gente tem quase tudo já acessível. Quando eu vou assistir um filme nas plataformas de streaming, eu também já tenho acesso. E tudo isso está previsto dentro da acessibilidade de tornar cidadão. Ou seja, eu tenho direito de ir ao teatro, eu tenho direito de ir a um espetáculo de música, eu tenho direito de assistir um filme, eu tenho direito de assistir uma palestra, de fazer um curso. Então, qual é o nosso cuidado? É olhar, e aí, assim, é mais fácil, às vezes, quando a gente tem uma limitação na mobilidade, porque a gente sente mais aquela dificuldade. Mas se a gente usa o que os psicólogos chamam de empatia, eu, na verdade, não tenho problema, mas eu posso imaginar como será difícil para uma pessoa acessar alguma coisa que ela não está vendo. E aí a gente tem exemplos hoje na sociedade brasileira de empresas que investiram muito para conseguir trazer para o seu corpo de empregados pessoas com limitações. Como nós somos o Rotary, eu acho que a gente tem essa capacidade e essa capilaridade pelo número de integrantes que a gente tem e no mundo inteiro de saber o que nesse momento, por exemplo, Singapura acabou de inventar como ferramenta, o que o Japão acabou de fazer para produzir alguma coisa mais acessível. E com isso você prolonga a longevidade, que eu chamo de longevidade participativa. Eu não fico inerte em casa ou com um grupo de pessoas que nenhuma delas tem mais propósito, porque elas acabam sendo consideradas inúteis para a sociedade. E aí, a gente falando nisso, a gente vai esbarrar no quê? Nas barreiras. Quando eu falei em vieses inconscientes, aí eu não vou entrar muito nessa explicação, porque eu não sou psicóloga, mas é quase
uma coisa que vem de dentro, vem da educação da gente, do grupo social que a gente pertence, da educação que a gente teve, e se a gente tem ou não pessoas que precisam de todas as regras da acessibilidade no nosso mundo familiar. Eu tenho um neto que sofreu um acidente e ele ficou cego de um olho. E a primeira fala do meu filho foi: ele não vai ser tratado como uma pessoa com deficiência. Ele tem que ser tratado como um cidadão comum. Então, quando começou a discussão se a visão monocular gera benefício ou não gera benefício, se é deficiente ou não é deficiente, eu ainda pensei assim, que bom, isso não nos afeta no seio familiar, porque o meu neto foi tratado e ele efetivamente não enxerga de um olho. Mas ele teve um acompanhamento grande familiar, um acompanhamento grande do número de amigos, do grupo da escola, ou seja, todo mundo foi trabalhando para que ele pudesse se adaptar a essa, vamos chamar assim, cegueira temporária, porque, na verdade, ele vai ter que fazer uma cirurgia quando ele tiver maior, porque para não ficar com o olho esteticamente deformado, né? Então, faz quando criança, faz mais adulto, né? Para ficar esteticamente. E a gente tem muita dificuldade para lidar com as questões não estéticas, que é um dos vieses inconscientes. Então, assim, a gente gosta muito do belo, mas o belo não quer dizer que é o esteticamente correto. O belo depende da amplitude que você dá a esse conceito de belo. Então, quando a gente fala nas barreiras que existem, as barreiras são, sobretudo, eu vou me restringir em atitudes e comportamentos que as pessoas têm para barrar o acesso de alguém que precisa de ter acessibilidade plena. Então, a gente vê isso muito nas empresas que colocam, qualquer delas, tá? Eu não vou citar. Vamos dar um exemplo de um restaurante. Eu abro um restaurante e o restaurante tem que ter banheiro. E o banheiro tem uma medida de porta que não passa uma pessoa com cadeira de roda. Aquilo é uma barreira física. A pessoa que está de cadeira de roda jamais poderá ir ao banheiro naquele restaurante, porque a cadeira de roda não entra. E, às vezes, eu gosto de dar alguns exemplos, às vezes a construção é aprovada sem essas barreiras, mas as pessoas que fazem a gestão daquele estabelecimento, como não tem de pronto nenhum cliente com cadeira de roda, eles meio que colocam algumas coisas que obstaculizam a abertura total da porta. Então, se chegar uma pessoa com cadeira de roda, a porta tem a possibilidade dele atravessar, mas ele não consegue abrir a porta na totalidade. Isso é uma barreira que pode ser tratada com uma mera conversa da gente, nós, sociedade civil, que detectamos esse problema no nosso dia a dia e conversamos com a pessoa. Olha, aqui tem um problema que era só afastar isso aqui que você passa a cadeira de roda, por exemplo. É mais difícil a acessibilidade quando a gente estiver falando de cognitivo. O cognitivo, ou seja, a deficiência cognitiva, é mais complicada porque as pessoas eram mais alijadas da sociedade. E hoje a gente já vê assim, eu estou estudando as condições de uma criança, as condições de um adulto, e ela tem alguma das patologias do cognitivo, e eu posso adaptar a minha empresa ou a minha organização, a minha escola, para que eu receba essas crianças. E as crianças, se a gente olhar a criança como um ser que está em formação, as crianças não têm os filtros de censura que são dados pelos adultos. Então, quando me perguntam assim, como é que a gente tem que fazer hoje em relação a tudo?
a tudo que envolva impedimento para uma vida plena. Tudo depende de você começar a educar as crianças. Se você educa as crianças, você elimina as violências, as barreiras atitudinais e comportamentais da acessibilidade são barreiras violentas, porque a violência não é só a violência física, a violência psicológica, a violência da coação, a utilização, por exemplo, da inteligência artificial e do reconhecimento facial para algumas fraudes também é uma barreira. Ontem eu fiz uma mediação com uma pessoa que aparentemente não tem nenhuma deficiência e é uma pessoa com a deficiência cognitiva. E ele estava movendo uma ação contra um banco porque o banco fez um empréstimo só por reconhecimento facial. Então, tirou a foto do rapaz, figurou como assinatura e ele não tem nem ideia do que era um empréstimo. O banco foi muito receptivo, e aí é bom a gente frisar que às vezes tem uma regra do atendimento, mas na filosofia da empresa eu já tenho uma visão diferente, e que logo falou assim, não, vou levar para o banco, o advogado prontamente falou isso, eu vou levar para o banco essa questão toda, porque realmente a pessoa não sabia o que estava fazendo. E aí a gente precisa educar todas as pessoas por conta disso. Eu preciso saber que eu tenho que ter uma loja, que eu não posso ter pagamento só no segundo andar se eu não tiver rampa, que se eu fizer um teatro ou uma casa de espetáculo, eu tenho que contar com a possibilidade de ocorrer alguma coisa e algumas pessoas não conseguirem sair daquele local. Então, por isso que a sociedade hoje está se preocupando tanto com essa acessibilidade que tem a ver com inclusão e tem a ver com práticas não discriminatórias. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente vai estar falando de capacitismo. Eu não emprego essa pessoa porque essa pessoa não tem as condições suficientes para trabalhar para mim. E aí, o que aconteceu da pandemia para cá? A gente acabou tendo uma implementação maior do teletrabalho e do trabalho online, do home office, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas, na verdade, o que a gente fez? A gente pode socializar pessoas que tenham uma acessibilidade mais difícil ou mais complicada, até às vezes pela compleição da própria cidade em que elas vivem, porque elas vão trabalhar em casa. E a gente vai dotar essas pessoas do ferramental existente para que elas possam efetivamente produzir. E quando elas produzem, volto à palavra, sempre que é a palavra mote dessas palestras de acessibilidade, que é a autonomia. Eu tenho autonomia. É muito difícil para convencer pais e mães de que precisam dotar seus filhos ou seus irmãos ou seus conhecidos de maior acessibilidade de atitudes e de comportamentos, ou seja, exigir mais isso da sociedade, porque, na verdade, essas pessoas precisam ter autonomia, porque quem as cuida não tem a vida preservada para todo sempre. E aí essas pessoas depois não sabem viver porque não sabem cortar uma maçã, que é o que acaba acontecendo com quem tem alguma restrição de movimento. As existentes nas vias e nos espaços públicos e tal, a gente só fica conhecendo quando a gente conversa com uma pessoa que tem uma deficiência. Eu nunca imaginei que na vaga para deficiente, aquelas listas que tinham do lado da vaga e que muito motoqueiro estaciona as motos, aquilo é para possibilitar que, se o motorista é cadeirante, ele abre a porta do carro, ele desce com a cadeira e aquilo ali, portanto, é um prolongamento da vaga para deficiente. E a gente, passeando em qualquer shopping, a gente vê que não está escrito que aquilo é para o deficiente.
está escrito que é uma lista e os motoqueiros vêm, e a grande parte deles não está fazendo aquilo, vamos dizer assim, propositadamente. Está sendo feito por uma falta de comunicação e de sinalização. Nos meios de transporte urbano, tem, às vezes, o acesso é muito difícil. E aí a gente precisa treinar motoristas, eventualmente cobradores, vendedores de passagem, para saber lidar com essas pessoas, para ter o que seria lá atrás uma regra de educação. Eu vejo uma pessoa idosa, eu concedo o lugar. Isso é uma regra de educação, né? Mas também é uma regra legal. E aí aqui eu tenho visto assim avisos em transporte urbano, tipo, crianças maiores de 5 anos pagam passagem. Elas pagam passagem, mas elas têm que ser ensinadas que, apesar delas pagarem passagem, elas continuam ou têm que aprender a lidar com essa regra da prioridade, da preferência do assento. Então, há muito mais barreiras, que eu chamo de barreiras educacionais, e aí nessa a gente coloca as atitudinais e as comportamentais, porque a gente não é afetado por aquilo, a gente não precisa daquilo, a gente não tem necessidade daquilo, e aí é raro os lugares que a gente vê já dotados desses equipamentos. Então, assim, para quem estuda isso, a gente sabe que, por exemplo, as pessoas mais velhas acabam ficando com deficiência de visão. Quando elas ficam com deficiência de visão, elas precisam de uma outra regra que tem, por exemplo, nos computadores, de aumentar as fontes, de aumentar fazer com que a leitura se torne mais fácil, para ela não ter problema de perder o conteúdo do que ela está fazendo. Quando a gente faz um evento e a gente vai para um evento, a gente tem que ter o cuidado de que, lá na OAB, particularmente, a gente tem treinamento para as pessoas, e agora, na OAB Rio, está havendo uma possibilidade de ter treinamento em Libras com as recepcionistas, não é com o advogado, é com as recepcionistas, para chegar uma pessoa e poder falar um mínimo, né? E no tribunal daqui de Petrópolis aconteceu uma coisa muito engraçada, quer dizer, a rigor é engraçado, mas eu quero que coloquem essa palavra engraçado entre aspas, porque tem uma moça que é terceirizada e que é surda-muda. Então, ela passa por você e ela dá um sorriso. É a maneira dela fazer conexão com a gente, as pessoas que escutam e falam. E aí, uma vez, a gente estava entrando no elevador e estava saindo uma pessoa muito irritada com ela, porque disse que estava fazendo perguntas para ela e ela só ria, porque ela só aprendeu isso. Ela não estava, por falha da empresa contratada pelo tribunal, ela não estava com símbolo universal para dizer que ela é uma pessoa surda-muda. Porque aí não gera um conflito entre duas pessoas por uma... E aí eu vou usar uma palavra que é forte, mas é uma certa humilhação. Ele começou a esbravejar com ela e ela continuava rindo, porque ela não sabia o que ele estava querendo, né? E aí isso é o respeito ao ser humano. E a gente, para o direito brasileiro, a gente vai lá na Constituição e diz o quê? O princípio que rege a Constituição Federal é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a acessibilidade tem também a ver com comunicação, com as adaptações que são razoáveis, e aí a gente está muito próximo da ergonomia, né? A cadeira que eu uso não é a mesma cadeira que o Mário, que tem acho que 30 centímetros mais do que eu, usaria. Se ele usar a minha cadeira, e eu estou colocando você como grupo de idoso também, tá, Mário? Eu e você não podemos... Exatamente, eu e você não podemos usar, por exemplo, a mesma cadeira. Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista da sociedade, a gente precisa olhar isso com cuidado.
E hoje a gente vê muitos produtos já com essa regra de fazer coisas para atender públicos que não têm a mobilidade garantida. Supermercados, Mário acessa a prateleira de cima, Magda não acessa. E aí os supermercados têm que ter o quê? Alguém que, vendo a minha dificuldade, vai lá para pegar o produto que eu preciso. Porque senão eu também não vou consumir, porque eu não consigo acessar o produto. Agora, o supermercado, todas essas regras da adaptabilidade e da acessibilidade, precisa ter bom senso também. Eu não preciso ter gente contratada no supermercado sem fazer nada, só esperando que entre alguém para pegar as coisas na prateleira de cima. Não, eu treino todas as pessoas para essas pessoas perceberem a dificuldade e irem de socorro a essa pessoa que está precisando de uma atitude um pouco mais acessível. Quando a gente fala sobre essas questões todas, a gente tem lei para isso, a gente tem lei para tudo. Não se iludam que tem lei para tudo. Mas a gente vai estar sempre no judiciário. Quando a gente fala para advogados, é muito difícil, mas a função do advogado em primeiro lugar, é processar quem não está cumprindo a lei. Mas, na verdade, o direito 4.0 e o direito 5.0 já fala de forma diferente. Como eu posso dotar todos os lugares de acessibilidade para todos aqueles que precisarão utilizar o meu local? Eu não tenho... a minha sala fica no terceiro andar e não tem elevador, mas eu preciso saber que, se eu precisar fazer alguma coisa para uma pessoa que não tenha acessibilidade, eu desço da minha sala para o andar onde eu posso conversar com a pessoa e eu formo a conexão e o bom atendimento. E não é só do ponto de vista empresarial, eu acho que a gente tem que pensar assim, os restaurantes. Para quem está no centro do Rio de Janeiro, ali perto da OAB, tinha um restaurante que ele tinha as mesas reservadas para idosos e para deficientes. Então, chegava, tinha uma mesinha, e as mesas, a gente nunca se... Eu pelo menos, eu falo a gente, mas eu sinto que a minha falta de sensibilidade até trabalhar com isso era maior. Hoje eu presto mais atenção. Se eu estou numa cadeira de roda, eu não entro numa mesa. Porque se ela tiver os pés de um jeito, eu não entro na mesa. Eu esbarro e, portanto, eu não posso comer, porque eu estou longe da mesa. McDonald's já resolveu isso, acho que é o McDonald's, se eu falhei no nome, é uma outra rede, que tem a mesa que diz lá, mesa para pessoas com deficiência, que já cabe a cadeira de roda. E o self-service de todo o restaurante, gente, o andar de cima, quem tem mobilidade reduzida não olha o que está no andar de cima. Então, são coisas que a gente só vai sentindo. E por que eu digo que cabe a atitude da sociedade? O restaurante não vai ser obrigado a tirar aquele 2 andares do self-service. Mas se eu tenho uma pessoa do lado que está querendo alguma coisa que é na prateleira de cima, eu, integrante da sociedade, pergunto para ela se ela está precisando de alguma ajuda, sirvo a ela e ela vai para o lugar. Então, na minha visão hoje, é muito mais, além das obrigações legais, é muito mais a gente incentivar, e aí muito mais para nós rotarianos que temos esses princípios, de dar essa ajuda, mas no sentido de... Vamos até mudar o nome, porque ajuda parece um favor. Uma colaboração para que o outro integrante da sociedade possa nela conviver da mesma maneira que nós, que não temos nenhuma restrição, podemos viver. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. E aí, se puder abrir, Mário, agora para as perguntas, tá? Magda, primeiro vou pedir uma salva de palmas à sua excelente palestra. E eu abro as perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, por favor, se colocar algum. Vai lá, Evaristo, libera o microfone.
Evaristo, microfone para ouvir. Ah, boa tarde a todos. Cumprimentar a doutora Magda pela excelente palestra, muito boa, muito técnica, muito esclarecedora. Chama a atenção para um problema que é cotidiano e que a gente não dá muita atenção a isso. A gente precisa cumprir melhor essas normas, essas restrições, para para o conforto das pessoas que precisam de uma ajuda, têm uma necessidade qualquer. Bom, a primeira pergunta seria se existe qualquer discriminação quanto ao salário, quanto a outras regalias, férias, etc., algum sistema especial de remuneração do empregado que tenha restrições de locomoção, seja deficiente de alguma coisa. Tá, doutor Evaristo, tem assim, olha, esses empregados entram nas cotas da lei da Previdência, né, que nem todas as empresas são obrigadas a ter, os empregados com alguma deficiência. Para algumas empresas, eles contratam essas pessoas para cumprir a lei de cotas, mas não põem essas pessoas para trabalhar. Então, hoje tem uma posição do Ministério Público do Trabalho em movimentar esse acesso ao trabalho, porque existe hoje o teletrabalho. Então, a pessoa pode trabalhar em casa com o seu equipamento para e tem, às vezes, os benefícios garantidos pela política de RH em relação a transporte, em relação a maior número de folgas quando precisa de tratamento médico, acompanhamento, só algumas empresas muito específicas em relação a jovens que têm algum problema cognitivo, porque aí, como eles não andam sozinhos no transporte, eles vão com pai e mãe para o local de trabalho, mas o pai e a mãe não ficam no local de trabalho. É como se estivesse levando no colégio, né? Como eles não têm autonomia para o transporte e são excelentes prestadores de serviço para algumas questões, principalmente eu falando aqui de crianças e adolescentes e adultos que estão no espectro autista. Eles têm algumas habilidades que as pessoas ditas, aspas, normais, não têm. Então, por exemplo, tem empresas que contratam essas pessoas, como elas não podem ter muita socialização, contratam essas pessoas para trabalhar em estoque, para trabalhar em laboratório, para elas terem menos contato com outros humanos, mas ter uma regra que aquela habilidade dela é muito necessária. Então, tem restaurantes que já adotam a contratação dessas pessoas e ficam fascinados com a redução de perdas dos seus estoques, porque o critério deles é utilizar a data de vencimento. E aí não perde coisas. Então, é bom para um lado e é bom para outro. Eu vejo mais perspectivas de serem ações de políticas de RH do que de lei. O senhor é advogado como eu e sabe que, às vezes, se busca sempre uma defesa para algum descumprimento. E quando a empresa efetivamente entende que essas pessoas podem ser contratadas, ela cria condições para isso. Um clube de futebol grande do Rio de Janeiro foi contratar pessoas com deficiência e não tinha banheiro no térreo. Aí, como é que eu vou contratar alguém que ia trabalhar no térreo e não tem banheiro? Teve que dividir um banheiro. Então, assim, tem, às vezes, um custo para adaptar o local de trabalho para essas pessoas. Mas sempre é possível, né? É só a vontade de seguir os preceitos constitucionais, né? E eu acho que eu vou mais além, aos preceitos até da regra da convivência humana. Se eu sou uma pessoa, eu tenho regras que acabaram se transformando em leis
mas que essas regras não precisam estar tão especificadas em dispositivos legais para serem cumpridas. Obrigado, doutor. Existe um órgão de fiscalização do cumprimento dessas leis, dessas normas? Sim, o Ministério Público do Trabalho, que recebe, inclusive, as denúncias, e as denúncias são anônimas, então a gente pode fazer denúncia lá, e existem órgãos na cidade do Rio de Janeiro que fazem feiras de inclusão, que é para gerar a empregabilidade dessas pessoas, e tem sempre alguém do Ministério Público que diz assim: nossa, eu vi a empresa X oferecendo 20 vagas, agora eu vou lá na empresa ver se ela contratou as 20 pessoas. Porque não se tem mais escuta, doutor Evaristo, para dizer assim: mas não tem pessoa com deficiência habilitado. Claro que tem. Está frequentando universidade, está frequentando curso EAD, tem, sabe? E em todas vamos dizer assim, em todas as classes sociais, porque às vezes é claro que é muito mais fácil quem tem mais recurso colocar o filho num táxi para ir à escola e voltar. Mas só que a gente vê hoje uma maior solidariedade entre as pessoas, no sentido de gerar essas oportunidades. Obrigado, doutora. Excelente Nada. palestra, meus parabéns. Ótima Muito palestra. obrigada. Bom, mais alguém quer fazer pergunta? Carmelinda, aperta o microfone, Carmelinda. É só clicar em cima do microfone vermelho na tua tela. Ninguém te ouve. Bom, a Carmelinda continua com problema de comunicação. Alguém mais quer fazer O meu pergunta? telefone, deixa. Bom, se ninguém, eu quero fazer até um comentário, um caso, doutora Magda. Eu, em 1983, eu fui trabalhar na rede ferroviária. Fiz concurso lá e era concurso aberto, federal, né? E analista de sistemas e programadores. E o primeiro lugar que passou lá no concurso da rede foi um cego. E a rede depois, e aí a rede não tinha tecnologia, não tinha nada para admitir, não quis admitir. Ele entrou com uma ação na justiça e a rede foi obrigada a contratá-lo. E antes eu trabalhei no IBGE. E o IBGE, na época, já tinha impressora Braille, aí a rede teve que ir ao IBGE pedir, aprender toda a tecnologia, e eu estou falando 1983, há 43 anos atrás, e um detalhe importante, nesse concurso, não teve só um, não, teve dois. E eu era lá analista da área de folha de pagamento e tinha um pool de programadores. Os melhores, tinham dois caras. O melhor programador era um cego. Os dois eram, porque eles não tinham distração visual. Então, quando eu e outros analistas tinha algum programa muito complexo, era com eles. E olha, a qualidade era assim fantástica. Então, mostrando que uma deficiência, e eu lembrei até o nome, Maurício, e na rede ferroviária nós tínhamos três restaurantes. Tinha o da Torre, que era mais popular, tinha um lá no prédio, aquele comprido lá na frente, e o Maurício, eu sempre ia com ele almoçar, ele pegava, eu ajudava ele a fazer o prato, fazia um prato assim, ele comia muito bem. Mas imagina aquele prato, ele Sim. demorava, e, olha, era uma maravilha. Ele era casado, tinha filhos, morava na Tijuca e ia todo dia de ônibus para a rede ferroviária. Estou falando 1983. Ou seja, era um cidadão. Dê só oportunidade, um cara programador sênior. Eu estou dando um exemplo que eu vivenciei e é uma realidade. Nós temos que Eu, ter eu esse vou olhar. eu vou até te falar assim, eu fui fazer um evento lá pela BRH, fazendo uma visita para uma determinada empresa. E aí, quando chegou, se inscreveu uma pessoa que tinha deficiência visual. Então, eu imaginei, né? Eu ainda não tinha esse pouco conhecimento mais ampliado que eu tenho agora. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando o rapaz cego chegar, apertei o elevador. Quando a gente chegou na sala,
na porta de vidro, não tinha todo o acesso, não dava para nenhum cadeirante. Só que ele era cego, não era cadeirante. Então, para ele servia. Mas logo em seguida chegou uma pessoa cadeirante e que ficou parada no vidro, porque ela não tinha como acessar o botão para. E hoje a gente vê muitos prédios, a gente vê que colocam as campainhas na altura média do brasileiro. Não coloca num lugar que qualquer pessoa possa colocar. Aí vem aquela coisa do mito, né? É porque se for baixo, as crianças vão passar e vão tocar a campainha. Isso era brincadeira de 50 anos atrás. Hoje eu acho que as crianças nem sabem o que é tocar a campainha mais. Então, na verdade, assim. E aí eu saí, fizemos a palestra, fizemos o evento. Na saída, eu falei com ele assim: você trabalha onde? Isso era na Praça Mauá. E ele trabalhava na Agência Nacional de Petróleo, na Praça da Candelária. Aí ele falou assim: eu vou a pé. Aí eu falei, aí eu fiquei, sabe, com aquela culpa, como é que eu vou deixar ele a pé na Avenida Rio Branco? Aí eu falei assim: então eu vou te acompanhar. Aí ele virou para mim e falou assim: tá pensando que eu não sei ir sozinha? Aí eu falei: não, eu vou te acompanhar. Ele falou assim: só põe a mão no meu ombro. Eu só vou botar a mão no seu ombro. Aí, e a nossa primeira reação é fazer o quê? É segurar no braço, né? Para a pessoa não cair e tal. Você sabe que ele tem o percurso todinho em passos. Então, ele sabe exatamente quando ele chega na esquina de cada rua, e aí ele perguntava para mim, o sinal está aberto ou está fechado? Aí eu dizia assim, está aberto. Ele, então eu vou esperar um pouquinho. E aí, quando chega na empresa, ele sabe subir, e quando ele vai embora para casa, ele também é casado, tem filhos, mora em Niterói. Ele diz que ele faz sinal para o ônibus, que alguém diz para ele que está chegando o ônibus, mas a maioria dos motoristas já sabe que ele é passageiro ali. E quando ele chega no ponto que ele vai descer, o motorista já sabe que ele desce naquele ponto. Então, é assim, ele consegue ir e voltar de Niterói para o trabalho sem a ajuda de ninguém. Quer dizer, sem a ajuda de ninguém, que eu digo, aquela ajuda de ficar do lado. Ele tem a colaboração do motorista, tem a colaboração da pessoa que está no ponto e que diz para ele que chegou o ônibus. Ou seja, ele é completamente adaptado para o ir e vir e totalmente adaptado com as ferramentas para fazer o trabalho dele. E exerce com maestria o trabalho, porque ele, inclusive, é muito elogiado como profissional. E a gente que não tem essa limitação, a gente acha como eu teria coragem, e eu ainda fiquei pensando nesse dia, como eu teria coragem de atravessar a Marechal Floriano, a Visconde de Inhaúma, não enxergando nada. Eu não teria coragem, né? E isso é muito interessante, porque a gente acaba tendo essas ideias, e é como você diz, os surdos têm mais concentração, porque eles não são atrapalhados com ruídos, então, para algumas atividades. Então, todas as pessoas têm habilidades específicas que eu não sei nem se. Tem um ditado que eu não gosto muito, porque não é politicamente correto, que seria: quando me tiram alguma coisa, me dão o desenvolvimento de outra. Mas é um pouco isso. Eu perco. Desculpem, eu perco a visão, mas ganho mais capacidade cognitiva. Isso não é politicamente correto. É só falando porque a necessidade, acho que me faz desenvolver outras habilidades que, se a gente tem todos os sentidos, ou se tem a mobilidade, a gente não precisa. A gente vai usando na medida, né? A gente não desenvolve a fundo uma habilidade dessas. E só um complemento, lembrando do Maurício, uma vez ele me falou: Mário, eu tenho capacidade. E a pior coisa, às vezes, para uma pessoa deficiente, obviamente, ela tem necessidades especiais, é ser tratado como coitadinho. Ele falou: cara, eu sei
eu tenho um filho, tenho esposa, então a gente também tem que ter a sensibilidade, e isso tem que ser educado, isso é educação, para não tratar aquele deficiente como coitadinho. Ele tem uma capacidade. Eu tenho Tem. que respeitar o limite dele e tratá-lo como cidadão, como outro qualquer. Então, E isso com o é a idoso tem uma educação que a coisa, gente tem que desenvolver. e com o idoso tem uma coisa interessante, né? As pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou de atividades sociais, como nós, e que são idosas, as outras pessoas mais novas começam a tratar só no diminutivo. Papai, você quer uma frutinha? Mamãe, você quer ver um programinha de televisão agora? Aí eu, aí eu costumo dizer assim, gente, a pessoa só envelheceu, a pessoa não emburreceu a ponto de ficar sendo tratado como criança. E quem cuida de gerontologia e geriatria diz que isso é exatamente igual, semelhante a você tratar uma pessoa com deficiência como se fosse coitadinha. Ela não perdeu nada, ela envelheceu. Né? Então, Uhum. assim, é decorrente do dia a dia. Claro está que a gente cada vez mais, Mário, você é de tecnologia, sabe disso, mais ferramentas estão sendo desenvolvidas. Então, mais possibilidade dessas pessoas estarem inseridas no ambiente laboral, inseridas em ter rendas próprias, inserirem ter autonomia, menos gasto público você acaba tendo, mas precisa ter aprimoramento dos locais, dos espaços públicos, dos bancos, das cadeiras, né? E acaba tendo. A gente vê cinema, tem cadeira para gordo. Então, assim, a gente vai adaptando ao tipo de público que eu preciso ter, né? Então, eu acho que isso é bem interessante, mas esse olhar colaborativo, que eu acho sempre que a gente deva ter. Bem, doutora Magda, nossa reunião sempre é da meia-dia e meia, 1 hora. Ultrapassando um pouquinho, mas é um assunto que ficaríamos horas aí conversando. Então, pessoal, eu vou pedir mais uma vez uma salva de palmas à doutora Magda pela excelente palestra. Bem, e vou bater o sino para encerrarmos a nossa reunião e uma salva de palmas no nosso pavilhão nacional. E vamos fazer um diploma, né? Mandar o diploma para a doutora. Ah? Mas vamos fazer um diploma para mandar para ela, Ah, né? Pela sim! excelente Não, palestra. além de uma excelente palestrante, ainda foi Onde nós vamos companheira, tem que ser entregar um esse? diploma Pergunte a ela onde nós vamos entregar esse. dobrado. E Tá na bom. verdade, Mário, eu vou conversar, vou falar com o doutor Evaristo, que eu havia falado para você. Essas coisas que eu estudo na minha vida profissional, eu costumo compartilhar quando surge alguma novidade nos grupos dos quais eu participo, porque eu acho que esse é o nosso dever enquanto cidadão brasileiro. Se eu estou estudando um assunto que pode ser útil para outra pessoa, a gente faz só um complemento. Eu espero estar, lamentavelmente, eu não vou poder estar em Caxambu, mas eu espero estar presencialmente depois nos almoços, sempre para a gente poder trocar, que eu chamo de trocar de figurinhas com o conhecimento que cada um de nós tem. Muito obrigada Beleza. pelo convite, obrigada, doutor Evaristo. Muito obrigado, doutora. E é Parabéns mais importante uma que você vez. falou, porque depois a gente passa o endereço, como você participa de vários grupos, e está divulgando essa palestra para Isso, outros grupos isso, também, isso. tá bom? Então, Tá ótimo. gente, vamos encerrando. Um Um tchau para grande vocês abraço aí. e a quem E me até a deu. semana que vem na reunião presencial. Deixa eu só agradecer, porque teve umas pessoas no chat que eu vi aqui que me deram, cumprimentaram pela palestra, então muito obrigada por terem estado presentes para me ouvir. Falou, pessoal. Eu vou sair, então. Um abraço, Tá, eu tchau. também vou sair.